Olá, tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês estejam muito bem, né? E espero que vocês possam desfrutar de mais um vídeo nesse canal. Antes de continuar, eu sempre peço, né? Os inscritos aqui já sabem, há muita gente que se inscreve no canal, mas para deixar um like é muito difícil, né? Imagine para tirar um real do bolso, né? Se para dar um like a pessoa tem uma dificuldade, imagine para tirar o real do bolso. Então, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, seria um ato de amor, de caridade, sei lá, como você queira chamar, é robsonrmt@gmail.com. robsonrmt@gmail.com, ok? Bem, nós iremos abordar um tema aqui, e aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. O tema será esse aqui, ó, certo? Nascidos na prisão. Talvez seja um vídeo que a gente vai ter que dividir ele em dois aí, mas é importante a gente entender algumas coisas. E talvez algumas coisas ainda não fiquem bem esclarecidas, mas ao longo do tempo a gente vai procurar fazê-lo. Tá? Para quem quiser gravar, é só parar o vídeo aqui, ó, tá aqui o meu Pix aqui, tá? Tá aqui o Pix do canal, ok? Então é só parar aí o vídeo e anotar. Muito bem. Vamos lá. Há várias maneiras de se abordar a antropologia, né? Você sabe disso? Cada cultura desenvolveu o seu próprio modo de ver o ser humano, né? Alguns dizem que o ser humano é composto de 7 corpos, 8 de 3, outros de 4 e assim por diante, né? Ok? Eu não vou aqui entrar nesse demérito ou mérito, tá? de cada cultura, né? Porque isso também não me diz respeito nesse sentido, né? Mas, no entanto, eu quero compartilhar com vocês algumas observações que talvez seja muito difícil de entender no momento. Recentemente eu fui, vou deixar bem aqui para mim sempre observar as anotações que eu fiz, porque os reveladores falaram uma coisa para mim que me deixou muito, assim, pensativo. Então eles falaram o seguinte: primeiro ponto, polaridades positiva e negativa, geração do corpo, tá? Geração do corpo biomecânico e bioeletroquímico. Então, eles me fizeram observar que a primeira coisa que surge não é a alma. Porque, diríamos assim, a maioria acha, e eu também achava, que aqui nós temos o
o óvulo, né? Certo? E aqui nós temos um monte de espermatozoides que vão caminhando, vão lutando, vão... E aí um consegue chegar aqui, né? Certo? Então, só um exemplo, né? E aí, quando ele encontra aqui o óvulo, né? O óvulo, ele fecunda, né? Então, há uma junção das polaridades, né? Positiva e negativa. Não entenda positivo e negativo como se fosse fulano é positivo, ciclano é negativo. Não é nesse sentido que nós estamos falando. Estamos falando de energia, frequência e vibração. Então, quando acontece esse momento aqui, então o que é que eles disseram para mim? Em primeiro lugar, surge um corpo. O primeiro corpo que surge é o corpo biomecânico. Então, o que é o corpo biomecânico? São as estruturas ósseas, musculares, tá? Porque o corpo bioeletroquímico só vai surgir a partir do momento da formação completa do cérebro. Vocês sabem que a primeira coisa que é formada é o cérebro, ok? Você pode dizer para mim, bem, se a coisa primeiro é formada é o cérebro, ok, vamos lá. Então, vai sendo formado, se você ver fotos, né? As imagens parecem muito estranhas. A formação do bebê no seio da mãe começa como se fosse uma lavazinha, né? Depois vai dando estrutura e tudo mais. É bem, bem estranho. Se você observar, parece realmente, se a gente observar, em alguns aspectos, né? Quando os répteis estão se formando na água. Pode observar, eles têm assim, uma característica muito parecida. Tem um rabinho e tal. Aí vai se formando o cérebro. E depois que o corpo já está todo feito, o cérebro da criança, do feto, começa a enviar, prestem bem atenção, as cargas elétricas e magnéticas para o corpo. Então o corpo passa a adquirir movimentos eletromagnéticos ou eletroquímicos a partir do cérebro. Porque você vai observar que a primeira coisa que vai acontecer é que o corpo ele é estruturado a partir do quê? Átomo, que depois se torna molécula, que depois se torna célula, que depois se torna um órgão, né? E assim vai se formando toda a estrutura corpórea. Então eles me fizeram ver isso logo de princípio, e eu perguntei por que eles estavam me dizendo isso. Porque exatamente porque eles dizem que uma coisa que eles falam sempre para mim nas cartas que eu escrevo, né, que não é psicografia, volto a repetir, é mente-unidade, não é mediunidade, não. É relação interconsciencial. Então, eu perguntei por quê, ele disse porque as premissas que foram colocadas na vossa realidade, na realidade dos filhos de Adão, que eles chamam,
são premissas erradas, equivocadas, exatamente para manter as pessoas em determinadas crenças. Por quê? Porque o que é que ocorre? Que eu estava pensando assim também, né? O que é que ocorre é que as pessoas acham que em algum momento, tá, desce a alma surge lá no primeiro, né, no corpo, porque até hoje ninguém sabe definir em que momento a alma chega num corpo. Se é no momento da fecundação, ali já tem uma alma. E dizer que tem uma alma é dizer que tem uma personalidade, tá, pessoal? Não é algo, é uma alma, uma coisa que eu não sei o que é. Entendeu? Então é preciso ter muito cuidado, porque às vezes algumas definições que são dadas por aí, muitas vezes cheias de esoterismo, de espiritualismo, não levam em conta todo o processo tecnológico que houve para o surgimento de uma pessoa humana na Terra. Como esse corpo ele vai sendo modelado dentro do, do corpo da mulher, né, dentro do útero, da água, né, porque o líquido aminoático não deixa de ser a água. E você percebe ali, já desde aquele momento, que há um processo de evolução dentro do seio da mãe. Ouça o que eu estou lhe falando para você não confundir e depois pensar, o Robson está falando heresia. Mas veja, quando você olha bem direitinho as primeiras semanas, segunda, você vai fazendo um acompanhamento. Eu vou depois pesquisar isso para pegar umas imagens para mostrar. E você verá que é muito parecido com a formação dos répteis. Só que chega um momento em que o ser humano ele vai adquirindo, então ele passa a ter as pernas, os braços, então ele é um bípede, né? Que tendo, né? Que tem dois braços, duas pernas, né? Salvo engano é assim que chamam. Se não for, corrijam aí embaixo, tá? Você observa que isso aí tem um pouco a ver. Então eles mostram que a estrutura molecular do ser humano vai se moldando para formar essa estrutura que nós temos aqui, né? Esse corpo, tá? Esse corpo aqui, tá? Então aí você fica imaginando o seguinte. Bem, aí chega a alma? Não. É aí que entra o dilema do que eles me falaram. Tá? Vai ser meio complicado explicar, mas vamos lá, né? Eles pediram para fazer. Então, a partir do corpo eletroquímico, né? Então, começa os elementos do corpo eletroquímico fazem surgir a alma vegetativa. Então, eles falam que a primeira coisa que surge é a alma vegetativa. Tá? Quer dizer, há uma alma tripartite, a alma vegetativa. Quer dizer, o ser humano tem
ele fica ali se alimentando pela mãe, então ele está ali como um vegetal, ele está se nutrindo e obtendo as energias que a mãe fornece. Tá? E ele está ali sugando a energia da mãe. E todo mundo sabe disso. Isso aqui não é mistério para ninguém. Ok? Depois surge a alma anímica. Aí, em certo momento, o bebê, essa alma anímica, ainda acontece dentro do útero. Por quê? Porque a criança já passa a ser como um animal, a desenvolver a habilidade de se alimentar. Mesmo estando no útero da mãe, ele está ali já agindo como um animal. Né? Um animal que eu digo no sentido de... Né? Porque os animais correm, vão atrás dos seus alimentos e tudo mais. Tá ok? E depois surge a alma intelectiva. Essa alma intelectiva, os reveladores falam que ela embrionariamente ela surge ainda no útero da mãe, mas se desenvolve fora. Tá? Então, você talvez esteja se perguntando, mas por que eles estão dizendo isso? Porque há uma sucessão de erros que eles dizem que são cometidos na Terra em virtude não de uma má interpretação, mas de uma interpretação manipulada. Tá? Então aí tem todo o conflito sobre a questão do aborto. Por quê? Porque tem pessoas que dizem, bem, a partir do momento que há concepção, há vida. Né? Mas só a vida, se o espermatozoide encontra o óvulo, né? Podemos então entender que aquele monte de espermatozoides correndo para o óvulo são um monte de vida que não chegaram e que o que chegou é que é o vencedor. Eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre isso, mas eu quis adentrar nesse assunto porque a gente vai ver isso aqui. Tá? O texto que nós vamos ver, eu não concordo 100%. Tá? Então, o texto começa o seguinte: não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Coríntios 11, 14, da Bíblia Nova Versão Internacional. Vocês sabem que Satanás não é nada mais do que o Ialdabaoth, tá? O Jeová, Javé, Alá, Brahma e etc. É o mesmo. Ele se disfarça em ser de luz, e aí é que está o... Por isso que aquela série sobre o campo astral, o que acontece depois da morte, bibibi, aquela coisa toda que eu falei, tem a ver com isso. Porque esses seres são capazes de fazerem mutações no corpo. Eles são capazes de adquirir a imagem de qualquer pessoa que você possa imaginar. Eles se materializam, desmaterializam. E quando a pessoa morre, então eles vão lá e aparecem lá como Jesus, como Maria, como um anjo, como, não sei, como seu guia espiritual e assim por diante. Tá? Então vamos lá, continuar aqui para a gente entender. Depois que a estrutura natural dos seres imortais se desenvolveu completamente, a partir do infinito,
Uma semelhança emanou de Pistes. Olha aqui, ó. Pistes é fé. É chamada também de Sofia, sua sabedoria. Ela exerceu a volição e se tornou um produto semelhante à luz primordial. Prestem atenção no que está sendo dito aqui, ó. A luz primordial, tá? Ok? Certo? Tudo bem. Então, ela é... E imediatamente a vontade se manifestou como uma semelhança dos céus. Tendo uma magnitude inimaginável, estava entre os seres imortais aquelas coisas que vieram a existir depois deles, como ela, Sofia, funcionava como um véu, separando a humanidade das coisas do alto. Agora o reino eterno, Aeon, da verdade, não tem sombra fora dele, pois a luz ilimitada está em toda a parte dentro dele. Mas seu exterior, a sombra, que foi chamada pelo nome de escuridão, tá? Aqui é o texto sobre a origem do mundo da biblioteca de Nag Hammadi, tá? Certo? Então ele está contando como é que surgiu a origem do demiurgo. Olha aqui, um produto semelhante à luz, semelhante, tá? A semelhança do céu também. Semelhante não é igual, tá? Ela, Sofia, foi iludida pelo obstinado demiurgo, semelhante a um deus, e não foi iludida por mais nada, exceto pelo poder de luz, por causa da sua semelhança com a luz, na qual ela tinha fé. Então o texto é tirado aqui do documento Pistis Sophia, que é um texto gnóstico. E Aldabaoth, o demiurgo, disse às autoridades arcontes com ele: venham, vamos criar um ser humano à imagem de Deus e à semelhança de nós mesmos, para que esta imagem humana possa nos dar luz. O livro secreto de João, textos de Nag Hammadi. Então presta atenção que o Aldabaoth vai dizer a imagem de Deus, e aqui Deus está em maiúsculo, porque ele está falando a imagem do Deus incógnito, incorruptível. Agora, a semelhança a nós mesmos. Tá? A imagem é de Deus, mas a semelhança é conosco. Parece uma contradição e uma polaridade. Para que esta imagem humana possa nos dar a luz. Está aqui, no livro secreto de João, texto de Nag Hammadi. Eu já mostrei esse livro aqui várias vezes. Tá? Aqui, ó. Ok? Então, esse aqui, ó. Tá? Ok? Aquele alienígena, tá? Sua matrix, ele era como uma aranha que tem que atrair uma mosca para a sua teia. Você acha que é possível que cada um das experiências de quase morte de que ouvimos falar seja um resultado de uma habitação alienígena? Episódio Coda, né? Star Trek Voyage, tá? Então ele está citando aqui vários textos a respeito de como vai se acontecendo os enganos. Não goste da luz opaca e cor de fumaça do inferno. Lembre-se da luz clara, da luz branca e pura do qual tudo no universo vem, tá? Para o qual tudo no universo retorna, a natureza original da sua própria mente. O estado natural do universo não manifestado. Deixe-se ir para a luz clara, confie nela, funda-se com ela, e a sua verdadeira natureza é o seu lar. Livro Tibetano dos Mortos, um manual de instruções sobre como navegar nos... a tradução está aviões da vida após a morte, né? Mas deve ser não, essa tradução deve estar errada. Parece que há algum tipo de forma, né, que parece ser principalmente leve,
Agora estou vendo algo diferente. Parece que é uma pele coriácea, quase do tipo anfíbio. O cuidado é realmente evidente nos olhos. O rosto que vi desapareceu. Sinto que eles desaparecem. E como uma luz, algum tipo de luz que está me acalmando. É calmamente, parece estar emanando de quem está no meu redor. Eu simplesmente ter sentimentos de amor. Parece que eles só querem que eu os lembre como luz. Uma abduzida chamada Cherry, do livro Doutora Edith Fiore, Encontros. Né? Todos os 50 anos de reflexão consciente não me levaram mais perto de responder a pergunta: o que são quanta de luz? É claro que hoje todo malandro pensa que sabe a resposta, mas está se iludindo. Pelo resto de minha vida, refletir sobre o que é a luz. Albert Einstein. São eles, alienígenas cinzentos, que aguardam na luz quando um ser humano morre. O ser humano é então reciclado como outro corpo e o processo recomeça novamente. Daí a luz é o túnel na armadilha da morte. Examinando alguém que deseja reciclar à medida que se aproxima da morte, os alienígenas descobrem que a pessoa de quem eles eram próximos morreu. Eles projetam as imagens da pessoa no túnel da luz branca. A imagem leva vocês mais fundo. Se você escolher seguir, você pode ser preso e enviado por uma outra encarnação de sua escolha. Essas entidades veem a Terra como uma grande fazenda. O escritor Van Valerian, no livro Matrix 2 e Matrix 5. Então, porque a gente começou falando sobre aqueles textos gnósticos? Né? Porque, veja, o demiurgo é uma imitação da luz. Tudo aqui é uma imitação. Algo semelhante não é algo igual. Tá? Você pega duas pessoas gêmeas, você diz fulano é igual a ciclano. Mas você pode pegar duas pessoas e dizer vocês são semelhantes, mas não são igual. Então, os arcontes, o demiurgo, ele... Deixa eu ser mais explícito. Eles são uma luz falsa. Vocês entendem? Existe luz falsa, Robson? Existe. Por incrível que pareça. Uma falsa luz. O demiurgo é um falso Deus. Então, esses seres, eles projetam tecnologicamente imagens. E essas projeções são feitas a partir do escaneamento que eles fazem da pessoa. Tá? Então, aqui é o X. Beleza? Então, por que nós estamos falando nascidos na prisão? Porque, meu querido, a minha grande preocupação hoje, e eu não deveria ter isso, é que as pessoas tentem acordar. Acordem muito rápido, viu, gente? Porque nós estamos entrando dentro da fase da noosfera, ou da esfera do espírito, Então, o Joaquim de Fiore,
dizia exatamente isso. E nós precisamos estar atentos, né? Porque há muita coisa semelhante, mas não igual por aí. Tá? Muito bem, vamos lá. Vamos continuar o texto. A Matrix. Aqui é a tradução, você sabe como é, né? Deixe-me dizer por que você está aqui. Você está aqui porque sabe que algo, tá? Porque você sabe de algo. E o que você sabe, você não consegue explicar, mas você sente. Você sentiu isso durante toda a sua vida, que há algo muito errado com o mundo. Você não sabe o que é, mas está aí, como uma farpa em sua mente, deixando você meio que louco. Você é esse sentimento que te trouxe você até mim, o escritor está falando. Você sabe do que eu estou falando? A Matrix. Você sabe o que é? A Matrix está em toda parte, ela é tudo em nossa volta. Mesmo agora, nesta mesma sala, você pode ver isso quando olha para a janela e quando liga a televisão. Você pode sentir isso quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. O mundo que você foi colocado sobre os seus olhos para cegá-los da verdade. Que verdade? Que você é um escravo. Não é o escravo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nascido numa prisão que você não pode cheirar, não pode tocar, provar. Uma prisão para a sua mente, infelizmente. E ninguém pode saber o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Estou tentando libertar sua mente. Tá? Estou tentando libertar sua nova mente. Mas só posso lhe mostrar a porta. Você é que tem que passar por isso. Tá? Então, veja. Quando alguém tenta iludir você com conversas de que esse planeta, nós estamos entrando dentro de um tempo chamado nosfera. Eu já mostrei isso aqui, né? Já mostrei isso aqui para vocês, que é isso aqui, né? Então nós estamos dentro desse período aqui, ó, do Nogênesis, tá? Da era da mente, do espírito, porque nous tem esse duplo sentido, tanto de mente como de espírito, né? O nous, o espírito, ok? E depois nós vamos marchar para o Cristogênesis, e aí nós chegamos ao ponto ômega. Okay? Isso é o que Teilhard de Chardin, o padre católico, falava. Né? E o Joaquim de Fiore sintetizou dizendo: há uma era do Pai, uma era do Filho e uma era do Espírito, que é a noogênesis, ou a Gênesis, a noosfera, ou a esfera do espírito, a esfera da mente, em que a humanidade vai entrar num processo de conhecimento muito profundo. E esse é o grande medo que está rondando a cabeça dos seres da falsa luz. Por quê? Porque eles sabem que quando os humanos começam a adquirir uma capacidade evolutiva mental, eles inventam alguma coisa para resetar a humanidade, para destruir a humanidade, para tentar
Só que agora está difícil isso. É por isso que esses proclamadores de Apocalipse, que tem por aí um monte de zerda, que deviam criar vergonha na cara, tá? Criar vergonha na cara e abrirem suas mentes para os verdadeiros seres, porque eles estão sendo enganados pelos arcontes. Porque todas as vezes que esses babaca vêm com apocalipse de bomba nuclear, de queda de meteoro, de doença, de não sei o que, papapá, eles estão criando medo, sistemas de medo, crenças de medo, que vão alimentar esses seres. Então, esses calhordas, canalhas, mentirosos, hipócritas, covardes, eu quero dizer para vocês o seguinte, olhando nos olhos de vocês, sem medo de vocês, sem nenhum temor, vocês serão tragados pelas próprias energias que vocês estão alimentando. Prestem atenção no que eu estou falando. Porque vocês estão trabalhando com a falsa luz, com falsos seres. Vocês estão trabalhando com o demiurgo, com os arcontes, e estão sendo enganados por ele a divulgarem ideias que são mentiras enganadoras. Parem com isso. Acordem, porque vocês acham que estão acordados e vocês não estão acordados. Vocês estão num sono. Vocês estão dopados pelo engano. Então, nós estamos entrando nessa fase, tá? E é importante que o artigo diz isso aqui, né? Eu só posso mostrar a porta. Eu não posso sair pela porta, porque quem tem que sair pela porta é você. Não há ninguém tão escravizado como aqueles que acreditam falsamente que são livres. Goethe, né? Goethe disse isso aí, né? Goethe, que é um filósofo. Não há ninguém tão escravizado como aqueles que acreditam falsamente que são livres. Então, algumas pessoas desejam controlar e dirigir uma massa da humanidade. Existem certas estruturas chaves que têm que estar implementadas. Estas são as mesmas que você deseja tentando manipular um indivíduo, uma família, uma tribo, uma cidade, um país, um continente, um planeta. Primeiro você tem que definir as normas. O que é considerado de certo e errado, possível e impossível, sensato ou insensato, bom e mal. A maioria das pessoas seguirá essas normas sem questionar por causa da mentalidade aí ele coloca aqui babá, né? Babá, né? Ou bababá, sei lá, né? Que prevalece na mente humana coletiva, tá? Há pelo menos milhares de anos. Em segundo lugar, você tem que tornar a vida muito desagradável para aqueles que poucos se desafiam em suas normas impostas. A maneira mais eficaz de fazer isso é tornar, na verdade, um crime ser diferente. Portanto, aqueles que tocam um tambor diferente ou expressam uma visão ou uma versão diferente da verdade ou do estilo de vida, destacam-se como uma ovelha negra no rebanho humano. Tá? Isso aqui é expressão de linguagem, isso aqui não tem nada a ver
com preconceito nem racismo. Ou alguém idiota vai me dizer que não existe ovelha de pelagem escura. Porque agora virou moda no Brasil que tudo agora é criminalizado. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Cuidado, olha. Penso que eu não vou em live se for para mim ser controlado por alguém dizendo, olha, cuidado, não fala essa palavra, não pode dizer isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade controladora. E desculpa, isso não tem nada a ver com partido, nem com esquerda, direita ou qualquer coisa semelhante. A direita faz a mesma zerda que a esquerda faz. É só olhar o que está acontecendo no Brasil. Então vamos parar com essa onda de achar que o esquerdo, o comunismo, o socialismo... Gente, o capitalismo, essa zerda de cristianismo no Brasil manipula as pessoas muito pior do que o comunismo faz. E você não questiona isso? Essa manipulação idiota em nome de um suposto Cristo, em nome de um suposto Deus do Antigo Testamento, que é um verdadeiro demiurgo, que é o Gadu, que é o próprio Ra-Satã. E esses abobados, abestados, inclusive dentro do Congresso Nacional, grupos estão lá defendendo ideias, bandeiras de Israel, bandeira não sei do que, bandeira disso, bandeira daquilo, né? Falando em nome de Deus, a esquerda fala em nome de Deus, a direita fala em nome de Deus, do mesmo Deus que está manipulando todo mundo. Então são um monte de gente babaca. E aí tem um monte de outros babaca que vão atrás desse pessoal como um cordeirinho. Né? Dá nojo, dá asco a gente olhar a mídia, olhar a nojeira que essas pessoas vomitam todos os dias nos nossos lares. Eles manipulados e tentando manipular a nós. Então, quando você sai fora da caixinha, não, ei, isso aí é um... Hoje eu vi uma discussão, porque eu sou atenado também com a realidade, eu não vivo aqui em mundo de fantasia. E estão discutindo sobre vacina, não é? Aí vocês sabem que apareceu um movimento a nível mundial, né, de né, e é preciso a gente deixar claro algumas coisas. Não venham para cá dizer que não existem efeitos colaterais em qualquer remédio e medicamento. Todo mundo sabe disso, que a indústria farmacêutica no mundo é poderosa, manipula governos, manipula políticos, querem vender seus produtos sintéticos, alegando que vão curar uma coisa e depois descambam tudo. Você toma anti-inflamatório para aliviar dores e inflamações na coluna, depois você perde o rim. Então não venham falar para mim que não existe efeito colateral em qualquer coisa que se tome. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Agora também, esse povo da direita não venha dizer para mim, olha, agora é o seguinte, ninguém vai se tratar com nada, porque a partir de agora nós vamos tratar todo mundo com chá de canela, chá de boldo, chá de não sei do que são bons, mas que não vão proteger as pessoas de imediato de muita coisa. Então nós não podemos sair por aí criando desinformação, mas também não podemos sair por aí dizendo para as pessoas que consumir
os remédios não traz prejuízo à saúde. Por sinal, deveria estar em todo medicamento, eu não vou mostrar a marca, mas deveria estar em todo medicamento, é o seguinte: isso também pode causar mal à saúde. Porque são drogas, chamadas drogas lícitas, né? Como o álcool, como o cigarro, como uma série de coisas. Aí a esquerda fica de um lado defendendo essas coisas e de outro lado um monte de gente doida dizendo também, não pode vacinar, não, olha, não pode tomar remédio, olha, não sei o quê. Mas essas pessoas que falam isso, na primeira dorzinha que elas sofrem, sabe para onde elas vão? Para o Albert Einstein, né? Elas vão para o Hospital das Clínicas, elas vão para tem um hospital também muito famoso, né? É um hospital de ricos, né? E por aí eles procuram hospital, tratamento, etc. Engraçado. Ora, por que eles não ficam na casa deles morrendo lá, sem remédio, sem nada? É porque eles querem manipular pessoas. Eles querem controlar pessoas. Tanto a esquerda quanto a direita estão lutando pelo controle da mente das pessoas. Simplesmente isso. E aí tem um monte de babaca entrando nessa onda. Aí quando você começa a pensar diferente, esse aí do canal eu não gosto dele, porque eu não gosto desse canal, porque esse canal não sei o que. Não goste. Lá, olha, procure outro canal, vá procurar canal por aí que fica fazendo ilusões, né? Fofocas de política, né? Que falam de espiritualismo, meditação, transcendental. Vá para lá, procure lá, vá sente lá e curta à vontade e fique alienado o resto da sua vida, tá? Eu simplesmente não tenho a obrigação de lhe empurrar pela porta dentro, né? Você vai se quiser, né? Vocês já foram, já condicionaram esse rebanho a aceitar suas normas como realidade, e assim, na sua arrogância e ignorância, eles estão ridicularizando e condenam aqueles que têm uma visão diferente da vida. Isso os pressiona a se conformarem e serve de alerta para outros membros do rebanho que também estão pensando em se separar. Existe um ditado japonês que diz: não seja um prego que se destaca dos demais, porque é o primeiro a ser atingido. E é verdade, pessoal. É verdade. É verdade. Eu conto isso aqui com maior naturalidade na minha cidade. Por que é que eu sou perseguido? Por que é que as pessoas não me dão oportunidades em muitas coisas? Porque elas não gostam do que eu falo. Elas não gostam do jeito que eu sou. É preciso a gente ser sério. Não adianta adorar pílula para vocês. Tem um irmão meu, amigo meu aí, amigo aqui do canal, em que ele diz: eu sou chamado de louco, por quê? Porque a minha família é testemunha de Jeová, cujo fundador era um maçom. Então, eu pergunto para você, sinceramente, as pessoas estão loucas para controlar. Tá? A ideia é controlar o outro, quanto puder. O pai está querendo controlar os filhos, controla a mulher controla o marido as pessoas vivem num mundo de predadores. O ser humano virou um ser predador. E a cada dia esse lado animalesco se manifesta. As pessoas estão se matando, as pessoas estão sugando a energia uma das outras voluntariamente.
Elas estão se sufocando dentro das casas, casamentos indo por lago abaixo, porque, nós vamos agora dar uma palestra sobre casamento blindado, vender um monte de livro aqueles dois pastores. Que casamento blindado? Fala aí para mim, pai. Sabe qual é o casamento blindado? É o casamento em que as pessoas se respeitam, em que as pessoas procuram, tá, dar espaço para o outro. Casamento blindado não é controle. Não, nós temos que seguir a regra do apóstolo Paulo. Mulheres, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Aí tem um bocado de babaca ali. Esse é o padrão de família que nós estamos adotando. É tudo um monte de hipócrita, covardes. Vocês são covardes. Claro que existe gente vivendo famílias boas sem serem cristãos. Eu conheço um monte de gente que nem na igreja vai, mas vivem em famílias muito saudáveis. Muito saudáveis. Parem de babaquice. Porque é o mundo do controle, é o mundo da Matrix. A Matrix está em todo canto, ela está dentro da sua casa. E as pessoas não conseguem ver isso. Veja se o meu canal, agora tem 726, esse meu canal está bombando. Veja se as pessoas ajudam esse canal financeiramente. Não fazem isso, sabe por quê? Não, porque eu não gosto do que o cara fala lá, sabe? Eu gosto do cara lá porque ele fala umas coisas bacanas sobre a Confederação Galáctica. Eu gosto porque ele fala lá sobre a Fraternidade Branca, os Senhores do Karma. Eu gosto lá daquela pessoa porque ela fala sobre... Dá para acreditar? Quer viver prisioneiro? Viva! Viva! Viva prisioneiro! Eu continuarei lutando sozinho, mas continuarei. Tá? Então, se você não quer ser atingido, não seja um prego em destaque. Porque se você estiver numa tábua e você tiver, todos estiverem lá baixinhos e você tiver com a cabeça lá mais alongada, o cara vai lá com o martelo e pá. Tá? Que é assim. Isto cria a situação fundamental para poucos controlarem muitos, na qual as massas se policiam e se mantêm na linha. As ovelhas tornam-se cão pastor do resto do rebanho, e como um primeiro tentando escapar, enquanto o resto dos seus companheiros de cela correm para detê-lo. Se isso acontecesse, diríamos que os prisioneiros eram loucos, como puderam fazer isso. Tá? Mas os seres humanos fazem precisamente isso uns com os outros, todos os dias exigindo que todos se conformem às normas ao qual se conformam, cegamente. Isso é nada menos que fascismo psicológico. É o que está acontecendo. Fascismo psicológico. A polícia do pensamento, como agentes em todas as casas, em todos os lugares, agentes estão profundamente condicionados, agentes tão profundamente condicionados que a maioria não tem a ideia de que são controladores mentais e não remunerados. Estou apenas fazendo o que é certo para meus filhos, diz a pessoa, né? Eu já ouvi muita gente dizer isso. Não, o que você foi programado para acreditar que é certo para eles e também
a crença de que só você sabe o que é melhor para eles. E tem um monte de droga, de gente fazendo exatamente isso, dizendo para os outros: eu sei o que é melhor para você, meu filho. Um monte de pai: não, você não sabe o que é melhor para o seu filho. Não, desculpa eu dizer, você acha que sabe porque você foi programado a acreditar que é assim. Ah, minha mãe e meu pai me ensinaram a ser desse jeito. Claro, eles repassaram a programação para você. E os caras não acordam. Tem 400 e poucos vídeos aqui, mas não acordam. Não são capazes de sentar a cabeça no lugar e dizer: eu não posso ser assim, eu não quero ser assim. Há um monte de gente querendo controlar as outras em todo canto. É no trabalho, é no emprego, é na família, sabe, a amizade, sabe, gente sugando as outras, a energia da outra. Eu vou lá, eu vou controlar, eu vou fazer. Você é um predador psíquico, um predador espiritual e muitas vezes até um predador físico. Desculpa a ênfase em quem que a gente tem que dar. Mas há coisas que não adianta a gente ficar falando aqui, dourando pílula, sabe, gente, olha, meditação, vamos lá, calma, respira. Vamos respirar. Tudo vai melhorar na sua vida. Esses dias agora eu passei 3 dias com um rapaz que decidiu entender com a namorada. E era praticamente 24 horas mandando mensagem para mim. O que é que vai acontecer? O que é que eu faço? O que é que isso? O que é que aquilo? O que é que não sei o que? Bastou ele voltar com a namorada. Fazem 3 dias que ele não manda nenhuma mensagem. Por quê? Porque ele está bem. A última vez que eu falei com ele, eu disse: olha, chega. Por quê? Porque as pessoas querem fazer as outras de escravo. Querem lhe sugar, querem lhe serem predadores psíquicos seus. E aí, meu amigo, nós estamos vivendo num mundo onde tudo é gerado pela emoção. A emoção que destrói. Né? Então, lembro-me de ter debatendo com um antigo rabino-chefe do Reino Unido, na União de Oxford, debatendo a sociedade, e ele simplesmente não conseguia ver a diferença entre educação e doutrinação. Foi uma maravilha de se ver. Vemos este mesmo tema em nossas experiências diárias. As pessoas uniformizadas e outras das massas que são promovidas ao poder sobre as massas. É resumido pela versão satírica da canção do Partido Trabalhista Britânico, Ter Hard Freak, que diz, tá? O que diz aqui? Diz o seguinte, a música deles, ó: a classe trabalhadora pode beijar minha bunda, finalmente conseguir o emprego de capataz. Tudo isto faz parte da estratégia de dividir para governar, tão vital para garantir que o rebanho se autopoliciará. Todos os que desempenham um papel no aprisionamento mental, emocional e físico de todos os outros, tudo que os controladores precisam fazer é puxar as cordas certas no momento certo e fazer seus benefícios humanos dançarem na medida apropriada. Né? Eles fazem isso ditando, que é ensinado pelo que corajosamente chamamos de educação, e que é considerado notícia através dos meios de comunicação que possuem. Desta forma, eles podem ditar ao rebanho
que não pensa e que não questiona o que ele deve acreditar sobre si mesmo, sobre outras pessoas, sobre a vida, sobre a história, sobre os acontecimentos atuais. Uma vez estabelecidas as normas da sociedade, não há necessidade de controlar todos os jornalistas, repórteres ou funcionários do governo. Os meios de comunicação social e as instituições retiraram a sua verdade dessas mesmas normas e, portanto, ridicularizam, tá? E condenam por ação reflexa qualquer pessoa que ofereça outra visão da realidade. Depois de controlar o que considero normal e possível, todo o sistema praticamente funciona sozinho. Então, o que é que está acontecendo? Controle. 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 Ora, o que é que acontece na mídia brasileira? O dono da televisão, da rádio, seja lá do que for, controla o diretor geral. O diretor geral controla o diretor de produção. Né? Então, só vai ao ar o que eles querem e só vai ao ar a opinião que eles querem. E quando algum jornalista começa a dar opinião que eles não concordam, em algum momento eles cortam o jornalista, demitem ou dão um jeito de fazer com que ele não fale tanto. Essa é a grande realidade. E as pessoas confundem a educação com doutrinação. Tudo que nós estamos vivendo na nossa sociedade se chama doutrinação. Você vai para a igreja, você bota seu filhinho lá, na escola dominical, doutrinação. Você bota seu filho na catequese da Igreja Católica, doutrinação. Você bota seu filhinho para ir para a escolinha espírita, doutrinação. Você bota o seu filho para ir para a escola pública ou particular, doutrinação. Ah, mas é doutrinação da esquerda. Não, é doutrinação que não tem nada a ver com ideologia de esquerda ou direita. Porque para eles é interessante manter a sociedade dividida, polarizada. Palavra polarizada que está tão em voga no Brasil. Porque um fica vigiando o outro, um fica controlando o outro. Então, quando o presidente fala uma coisa, lá vem o cara de direita, o senador falar. Aí, quando o senador fala alguma coisa errada, lá vem o cara de esquerda dizer que ele está... Porque essa é a sociedade do controle. Então, se você entender esse padrão da Matrix, você entende que você nasceu numa prisão, meu filho. Eu venho falando em vídeos aí que Matrix é uma maneira de pensar, de agir, de falar, é um sistema de cultura, de ideias, tá? É um holograma, é um simulador que é produzido por esse ser chamado Arconte, Demiurgo, e que tem seus asseclas nesse sistema de governos e sociedade que nós estamos vivendo. Então, eu vou fazer um segundo vídeo falando mais sobre esse tema de nascidos na prisão. Lamentavelmente. É o que acontece com a maioria de nós. Eu espero que em algum momento as pessoas digam: vou começar a exercer a minha dianoia, a minha capacidade mental criativa. Eu vou começar a fazer a minha metanoia, que é a minha capacidade de dar ressignificação à minha vida. Porque, do contrário, meus amigos, você não sairá desta grade. Mesmo que alguém abra a porta, você continuará lá dentro.
Forte abraço e até o próximo vídeo.